já estava vendo, né, uma matéria no TikTok, inclusive, que o índice de endividamento no Brasil está em 85%. Nossa, Aumentou, então. aumentou. A gente Aumentou. precisa Era atualizar 60, o nosso... 80, a gente precisa se atualizar. A gente Aumentou, falou cara. hoje, agora há pouco, que era 80, então aumentou para 85. E isso é tudo consequência da mentalidade do brasileiro, né? Isso. E também uma parte também da pessoa não ouvir. Dela ir para um outro lado, não, eu vou conseguir, não vou pedir ajuda, não vou pedir conselho, vou seguir o que o banco me passa de informação, não ter o discernimento, né? Para você sentar na cadeira do aluno, você precisa ter humildade. Sim. Porque é você reconhecer que você não sabe de tudo, que você precisa de ajuda. Estamos aqui em mais um episódio super especial do nosso DZCast. A gente tem convidado hoje, hein, Sheila? É isso aí. Eu sou a Sheila Galvão. Eu sou o professor Caio Galvão e hoje a gente está aqui com o... Rafael Nash. Rafael, quem já é aluno aí há muito tempo, quem já me acompanha, já ouviu falar do Rafael? Acho que eu inventei o Rafael, né? Tem gente que acha que eu inventei o Rafael. Ele existe. Né? Que é a inteligência artificial. Ele existe, Não é uma IA. Não é uma IA. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Ele é o nosso primeiro convidado aqui presencial do DZCast. É uma honra ter ele aqui, porque... O Rafael, ele acreditou no início do Dívida Zero, no início do nosso projeto, o embrião ali, né? Tanto eu e a Sheila, quando a gente começou, fizemos a nossa transição de carreira, né, para a educação financeira e para a inteligência emocional. Né? A gente conheceu o Rafael dentro desse mecanismo, né? Dentro do, né, o Carlos Seperloni também, a gente deve honrar o Carlos aí que apresentou, né, mostrou o nosso trabalho, e foi muito bacana tá com você aqui, porque eu acredito que deve incentivar muitas pessoas aqui. A sua história realmente é uma história muito bacana, né? E de muitas transições, né, Caio? É o 01, vamos dizer assim. O nosso 01. Muita mudança, muita transição, muita transformação e muita gratidão. O trabalho que vocês fizeram foi sem palavras, sem palavras. A gente pode ficar aqui o dia inteiro que não vai dar para descrever, cara. Foi top. Legal. Obrigada, a gente agradece. É uma honra poder ter você aqui depois de um tempo aí que a gente já não se vê, né? E ver que você só está crescendo, a família linda, né? Com prosperando. Três, aumentou a família, olha a prosperidade. A prosperidade. Sim. Né? E a gente fica muito feliz. Então, vamos lá. Vamos lá. Antes de mais nada, assim, né? Quem foi o Rafael? Quem é o Rafael? Se você conseguir dar um briefzinho aí, né? A minha vida, ela passou por muitas transformações, né? Eu vim de um ambiente musical, meu bisavô era músico, meu avô era músico, meu pai era músico, eu me tornei um músico, só que na verdade ninguém seguiu carreira musical. Eu acabei sendo um dos únicos da família a seguir carreira musical, meio que forçado, mas foi. Durante a minha trajetória, Kai, eu passei por muitas mudanças, né? Uma das mudanças foi ter esse marco, que foi o encontro com o Carlos Seperloni jogando bola. A gente se encontrou, inclusive ele mandou mensagem esses dias pra gente se encontrar de novo. E, cara, eu tava passando por um momento meio turbuloso na minha carreira musical. E aí ele me chamou de canto e falou, cara, vem cá, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Aí eu comecei a contar pra ele as mudanças de vida, né? O que tava acontecendo na minha família, a esposa, casamento, o Felipe pequenininho. E aí eu abri o coração, falei, cara, não tô legal, não tô bem e tal, vamos me ajuda aí, o que você tem pra me falar? Ele falou, cara, eu vou te dar um presente. E aí que começou os movimentos, né? Aí ele falou assim, cara, eu vou te dar um presente, eu quero que você vá num treinamento. Esse treinamento é o treinamento de Tuz Leader Training, foi lá que eu te conheci a Sheila, e eu passei por uma transformação absurda, porque às vezes a gente entra num ciclo que a gente só trabalha, faz um monte de coisa, fica nesse looping correndo atrás do dinheiro o tempo inteiro. E aí as coisas vão fluindo, as dívidas vão aparecendo, as pessoas vão indo e vindo e você só está preocupado em fazer a coisa rodar, manter a família, fazer o dinheiro, ele acaba sendo um norte, né? E aí o Carlão me levou para esse treinamento, cara, eu tive um choque, bicho. Aí desabei, chorei pra caramba, é doideira. Lembrar dessa história aí é maluquice, cara. Aí te conheci lá no final do treinamento, né? E você falou, cara, tem um negócio aqui que eu acho que você vai gostar. Chega mais. Aí a gente começou a falar sobre dinheiro, né? Falar sobre investimento. Eu falei, cara, me explica. Como que funciona essa parada aí? Porque eu ganhava uma grana boa com orquestra, né? Eu sempre tive uma renda legal. Pô,
toquei em várias orquestras, musicais da Broadway, Disney. Então, fiz muita coisa legal no ambiente musical. Tive a oportunidade de tocar por 10 anos com o João Carlos Martins, Chitãozinho Chororó, Daniel, vários caras da mídia, né, conhecido pela mídia. Tive a oportunidade de gravar com a USESP, Teatro Municipal de São Paulo. Então, eu fiz muita coisa legal no ambiente musical, que eu me orgulho muito. Apesar de não ser aquela coisa que brilhava os meus olhos, né? Eu não tinha aquele tesão por ser músico. E acabei seguindo nessa jornada. E aí, quando eu descobri o mundo das finanças, eu falei, cara, eu acho que eu gosto desse negócio. Eu comecei a estudar, e qual foi a primeira coisa que aconteceu? Conta aí. Fiz cagada. O Rafael, ele entrou num grupo de mentoria de investimento. Então, na época não existia o Dívida Zero, eu estava com um grupo de investimento. Foi nessa época. Você fez o Leader Training, inclusive, com meu filho, com o Cauê. Sim. Né? Vocês fizeram lá o Leader Training. E no grupo de investimento aconteceu uma coisa muito... Hoje eu mantenho um grupo de investimento um pouco diferente daquele formato, que a gente falava muito de trader, de bolsa de valores e tal. Né? Hoje eu coloco mais na questão de carteiras, isso difere. Mas naquela época a gente mostrou uma maneira de ganhar dinheiro muito, muito rápido até, fazendo os traders, fazendo tudo aquilo, mas que precisava estar com a mentalidade ali, né? E uma das coisas que eu falava bastante para vocês era a mentalidade. Então eu lembro dessa turma, tava você, o Jorge, tem uma turminha lá. E eu falo, cuidado, né, com a mentalidade. Sempre puxando a orelha. Né? Não vá, né, colocar todas as cestas nos ovos. E parecia que eu falava isso. Todos os ovos numa cesta só. E parecia que eu falava isso e aí até eu vi o grupo e eu tinha que segurar essa onda, né? E justamente foi... É porque brilha o olho, né? Você vê uma oportunidade, pô, em 30 minutos você conseguir fazer uma renda e ao mesmo tempo ganhar e perder, né? Se você não tiver a mentalidade alinhada, e aí conectando com a Sheila... Cara, foi incrível, porque eu descobri uma possibilidade que seria ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Na sequência veio a Sheila e deu rasteira. E falou, opa, vem cá. Não é bem por aí, velho. E o Cauê puxando a orelha e falou, cara, tecnicamente aqui não faz isso, tal, me dando toda a direção. E a Sheila foi lá e passou o pente fino na mentalidade. Cara, eu tive vários desbloqueios ali, foram várias viradas de chave para empreendedorismo. Foram vários nãos aqui, a partir daquele processo eu aprendi a colocar ali como ênfase, né? Porque às vezes quando você está numa virada de vida, o que mais acontece é oportunidade. E saber escolher as oportunidades, saber cortar oportunidades boas para você mirar em oportunidades excelentes é a grande sacada, né? E você só consegue tomar essa decisão quando você tem uma mentalidade alinhada. E eu errei muito durante essa jornada. Te contei e te conto até hoje, né? A Sheila fala, o meu perfil executor deu lá em cima, né? Então, assim... Dominante executor. Era risco atrás de risco. Tipo, o risco me dava tesão de querer, sabe, executar e sabe, ver a oportunidade e falar, cara, deixa eu ir mais rápido aqui porque tem um caminho a ser traçado. E aí, hoje, com a maturidade, a gente vai escolhendo de uma forma muito mais qualificada. E você tem essa característica, né, de ir de cabeça, de mergulhar e procurar fazer com excelência, né? Me chamou muita atenção quando você fala, olha, eu nem tinha tanto tesão assim por ser músico, mas olha onde você chegou. Né? Então, essa busca por excelência, por querer ser melhor, por querer se desenvolver, isso, muitas vezes, apesar de a pessoa não ter o olhar, né, para aquilo, os olhos, o coração batendo forte ali, o olhar brilhando, quando você se dedica, você procura melhorar, você acaba fazendo como excelência, né? Pode ser que você gaste um pouco mais de energia, porque talvez não tenha tanta habilidade para aquilo, mas você também tinha habilidades ali, né? A gente viu ali pelo seu perfil comportamental que você tinha habilidades ali especiais, né? Você conseguia se desenvolver bem ali em várias áreas e esse perfil executor de se arriscar é bom, né? Não é ruim. Só tem que ter uma certa cautela ali, né? As pessoas criticam o coaching. O que a gente mais vê aí, a galera fala, aqui é mais um coach, isso daí é mais uma furada, mas a galera... Só quem fez um processo e passou pela jornada sabe da importância. Do coaching. Do coaching e de todo. Eu fiz terapia, fiz coaching, fiz alguns processos, né? Fiz hipnoterapia também, a Sheila, hipnoterapeuta top, ainda não fiz um processo com você, ainda vamos fazer. Mas durante essa jornada de transformação, de mudança, você vai percebendo a importância de você ter mentores, a importância de você ter pessoas que vão te nortear nos momentos de transição, nos momentos de dificuldade.
Porque o conhecimento e habilidade é uma coisa que a gente adquire sozinho. Hoje tem o GPT, inteligência artificial, você consegue estudar, você consegue evoluir sozinho. Só que a questão são nos momentos chaves, são nos marcos, desculpa. São nas oportunidades que você tem, que você é mais importante do que deve ser feito e o como, é o quem você deve recorrer na hora que você estiver passando uma dificuldade. Por exemplo, quero fazer uma dívida, quero comprar um carro. Será que é o momento de comprar um carro? Quero quitar uma dívida. Será que é o momento de quitar uma dívida? Quero fazer um consórcio. Será que o consórcio é a melhor opção? Entende? E o mentor, ele serve para isso, para puxar a tua orelha e falar, cara, vai por esse caminho aqui, porque eu já trilhei. Ou eu tenho alunos que passaram por esse caminho que vão poder te falar, ó, isso daqui não dá certo, cara. Inclusive, olha, eu vou dedurar um negócio aqui. Eu tentei continuar um processo de coach com a Sheila. O que a Sheila fez? Ela falou, não, você já fez, você tá viciado nisso daqui, vai por esse caminho, faz... Porque olha que interessante, o bom profissional é aquele que ele não está preocupado com o dinheiro que ele vai rentabilizar do cliente. Ele está preocupado com o resultado, porque ele conhece o íntimo do cliente, ele sabe do cliente é capaz. É isso aí. Então a Sheila ganhou tipo um monte de ponto. No começo ela perdeu. Eu falei, pô, como que você não vai querer de novo e tal? Porque é tão bom passar pelo processo, você vai desbloqueando tanta coisa que você entra numa dopamina de ficar, eu quero mais, eu quero melhorar, eu quero evoluir. Né? Porque a gente tem que, a gente como mentores, né, eu acredito que há profissionais, bons e maus profissionais em todas as áreas, né? Sim. Aqui, adoro... Mas aí a gente corre esse risco, né, de às vezes até o cliente, ou o coach, ou o mentorado, ou o paciente, né, fala, poxa, você não quer mais? Fala, não, agora você tem que voar sozinho, eu não quero você dependente de mim. E o profissional, ele tem que ter esse desprendimento. Se ele estiver preocupado só com a questão financeira, ele vai querer te manter ali. Mas se ele realmente está preocupado com o seu desenvolvimento, com o resultado que você vai conquistar ali, então fala, cara, agora vai, voa, né? Você já tem tudo que você precisa, né? Se eu estiver focado mais só no ganho, eu vou te manter aqui comigo, mas a gente quer resolver, né? E por isso que a gente trabalha com resultados, processos e as especializações, tanto eu quanto o Caê, a gente foca muito no resultado. A gente foca muito no resultado. E isso que você falou foi muito bacana, porque assim, chegou com o seu perfil comportamental, você com habilidade de aprendizado rápido, foco, você queria ganhar dinheiro, achou, né, a questão do mercado de ações, tudo isso, e de repente o seu mentor te joga um balde de água, os seus mentores, né, eu e a Sheila, te jogam um balde de água fria, falando para você dar atenção no ponto especial. Como foi isso, cara? Tipo, você ouvir, porque tem muita gente que poderia... isso acontece muito, assim, ignora essa mentoria, esses caras são loucos, eles estão querendo me podar, estão com, sei lá, né? E na verdade ali era um ponto cego e grande que se você continuasse, persistisse nisso, tá? E a gente conhece histórias de pessoas que persistiram nisso e se deram mal, né? E isso evitou você de ir para um abismo. A grande real, quando a gente olha a história, né, evitou. Como foi isso, esse ponto aí, né? Eu lembro até que ele falou que ficou com raiva de mim. Mas o mentor não estava... Eu não sabia disso, que ele estava na verdade, é uma necessidade de aprovação que a gente tem de, pô, eu tenho essa capacidade, por que eu não vou conseguir? A gente vê na internet, né? Principalmente quando você está numa fase de maturidade, que você está no início das coisas, você olha as pessoas ganhando dinheiro na internet com velocidade. Hoje tem várias coisas, né? Se ampliou muito. E no começo, eu confesso que, cara, eu não segui tua orientação. Eu não segui. Eu tô sendo, assim, extremamente sincero. Eu ouvi tudo que você tinha me falar, eu fiz o contrário, cara, mas eu me lasquei tão grande, cara. Assim, tudo que você me falou, eu anotei ponto a ponto. Só que por eu ter um perfil de querer fazer para ver, eu testei os dois lados. Eu falei, vou testar, vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Cara, o outro lado, a recomendação que você me deu, cara, se eu tivesse seguido exatamente à risca tudo que você me falou, bicho, era pra eu estar muito mais distante, mas muito mais distante. Mas por ser um cara teimoso, eu sei que a maioria das pessoas que tem um perfil agressivo, que querem executar, que quer abrir empresa, quer abrir negócio, que desbloqueia, cara, pro empreendedorismo, porque é o bichinho pica do empreendedorismo, velho, você quer pegar a oportunidade, você quer fazer várias coisas. E saber ouvir é muito mais importante que executar. Tanto é que depois eu fiz um teste novamente e o meu perfil analítico gritou.
em relação ao meu executor. Né? Eu passei a ter um executor muito mais equilibrado com o analítico e comecei a trabalhar o meu professoral também. Porque não adianta você só desbloquear uma área do empreendedorismo e você esquecer que existem pessoas na sua dependência também. Pô, eu tenho uma família, hoje eu tenho 3 filhos, eu não posso arriscar tanto sem pensar. E é nessa hora que muitas pessoas se perdem. E aí, o que elas fazem? Elas criticam o coach, elas colocam a culpa no outro e tal. Então, esse foi um grande aprendizado que eu tive. Primeiro, o aprendizado técnico, pô, toda vez que eu lembro de uma negociação, de como argumentar, do que escolher para fazer, até mesmo nos investimentos. Pô, você me deu uma clareza absurda sobre o universo das ações. Mas, cara, aquele sentimento no empreendedorismo, né, de você querer pular etapas. Tem uma frase de um grande mentor, de um colega, né? Depois ele se tornou um mentor, que ele diz o seguinte: o mal do empreendedor é fazer a coisa certa na hora errada. E é aí que a gente cai. É aí que você descobre os pontos cegos. E o mentor, ele faz isso, ele te mostra o ponto cego, mas ele não faz milagre. Exato. Não tem como o mentor chegar e falar, cara, não quero que você faça isso, você não vai fazer de jeito nenhum. Né? E é muito legal porque hoje a gente está aqui, hoje, pô, é só gratidão, porque por mais que eu tenha fugido um pouquinho ali e queira fazer do meu jeito, cara, hoje eu descobri que realmente, cara, se as pessoas soubessem a importância de olhar para isso daqui, desse podcast, e a importância de você realmente seguir a risca o teu mentor fala, ou o que a coach ou o hipnoterapeuta fala, cara, o resultado seria outro. Hoje eu estava vendo, né, uma matéria no TikTok, inclusive, que o índice de endividamento no Brasil está em 85%. Nossa, aumentou. Aumentou. A gente precisa atualizar o nosso... A gente falou hoje, agora há pouco, que era 80, então aumentou para 85. E isso é tudo consequência da mentalidade do brasileiro, né? Isso. E também uma parte também da pessoa não ouvir. Dela ir para um outro lado, não, eu vou conseguir, não vou pedir ajuda, não vou pedir conselho, vou seguir o que o banco me passa de informação, não ter o discernimento, né? Para você sentar na cadeira do aluno, você precisa ter humildade. Sim. Porque é você reconhecer que você não sabe de tudo, que você precisa de ajuda. Então, eu queria, assim, te dar os parabéns, né? Obrigado. Porque você foi muito profundo nesse processo de autoconhecimento e de conhecimento. E tá dizendo aqui hoje, fala, olha, eu errei, né? Ou, olha, eu procurei fazer diferente, ou, olha, mas agora eu aprendi e tal. Isso é muito legal, né? Então, é uma honra. E, assim, você melhorou e evoluiu porque você se coloca neste lugar de aprendizado. Né? E às vezes talvez você tivesse que ter passado por essa situação mesmo para desenvolver mais o analítico, para dar aquela equilibrada, porque a vida é sábia, né? A vida ela vai nos colocar em situações para que a gente aprenda, né? E vem um pouco do lado músico também, porque o músico ele gosta de experimentar, né? Experimentar harmonias, experimentar melodias. Então eu enxergo essa jornada como uma grande melodia de vida, né? Algo que realmente aconteceu e teve altos e baixos, mas hoje eu posso contar para as pessoas a mudança, a minha transformação. Eu estava refletindo alguns dias, né? Hoje eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Lolo, de 14 anos, que é minha enteada. Eu tenho o Felipe, de 8 anos, e eu tenho a Belinha, de 8 meses. O comportamento, a mentalidade em relação ao dinheiro é a mesma mentalidade em relação à criança. A criança, o bebê, por exemplo, quando ela quer alguma coisa, o que ela faz? Ela chora, esperneia, ela reclama, ela arruma um jeito de chamar a atenção. O Felipe, que tem 8 anos, qual que é o comportamento dele? Ele vem com um jeitinho, aí ele pede uma vez, aí você diz não, ele pede 2 vezes. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer até ele conseguir. A Lolo, que tem 14 anos, como que é o comportamento dela quando ela quer alguma coisa? Ela argumenta, ela tenta agradar de um jeito, ela pede uma vez, se eu não faço aquilo que ela quer, ela não reclama, mas ela vai buscar um jeito, ela vai encontrar o processo para ela chegar no objetivo. Aí se eu pegar a esposa, por exemplo, o que a esposa faz? Quando ela quer alguma coisa, reciprocidade. Ela trata bem, depois ela vem com um jeitinho amoroso ali, né, Caio? Não sei como é aí, mas em casa vem com um jeitinho amoroso. A mãe, quando quer alguma coisa... A gente tem as estratégias, essa negociação. A mãe, quando quer alguma coisa, o que a mãe faz? A mãe, ela determina, fala, não, vai ser assim, assim, assado. Quando a minha mãe quer visitar os netos, ela fala, vou na tua casa aí, você vem pra cá esse final de semana que eu quero ver as crianças. E aí, comparando isso com a dívida, comparando isso com os investimentos, com a mentalidade em relação ao dinheiro, é a mesma coisa. A criança...
no mundo dos investimentos, no mundo dos negócios, né, quando está em dívida, ela quer a todo custo aquilo e ela gasta, ela faz o que ela quiser para chamar a atenção. Ela quer chamar a atenção a todo custo. Né? A pessoa que já tem um nível de maturidade, ela vai criando mecanismos para chegar no objetivo dela. E quando você tem um nível de maturidade, você começa a olhar para as pessoas que estão ao seu redor, você começa a ter uma como que eu vou explicar? Uma percepção muito mais qualificada. Então, discernimento, discernimento, né? E a gente fala muito disso, né? Porque é justamente a criança, a gente fala muito da questão da demanda emocional por trás das dívidas, né? E eu costumo falar que nenhum vazio da alma vai ser preenchido por algo material, né? Então, a gente percebe que muitas questões emocionais, de carência, de rejeição, e fala, porque eu não tive na infância, tal. E aí o pessoal cresce, né? Entre aspas, porque aquela criança interior ainda está ali dentro, gritando, né? Sim. E acaba, muitas vezes, não tendo paciência de esperar, né? Como uma criança mesmo, né? Não tem paciência de esperar, de fazer a reserva ali financeira, né, Caí? A gente vê muito isso, né? E é interessante, né? Isso está bem alinhado com o que a gente ensina, que a gente fala assim, existe um método. E tem pessoas que chegam e já querem o resultado. Sim. Ela quer o resultado, eu quero agora o resultado. A pessoa levou, sei lá, 10 anos se endividando, porque a gente tem um processo para se endividar, disponibilidade de crédito, etc. E ela quer o resultado agora. A gente sempre explica, não, tem que passar por um processo. Né? E eu lembro muito bem, assim, né, que teve uma hora que você assumiu essa maturidade. Tanto é que tem um fato extremamente curioso aqui, que eu vou te falar hoje, que eu nunca revelei isso. Então, olha só. Que foi o seguinte, na época você trouxe um problema, que era na questão do seu carro. Ele perdeu o carro, né? E aí, é o seguinte, o que eu fiz? Só um detalhe, tô com o carro quitado. Tá com o carro. Sem IPVA atrasado, com a habilitação em dia. Redondinho. O carro tava todo embrenhado ali naquela situação, IPVA, tava feia. Atrasado, podia perder. Rafael do passado. É o Rafael do passado. Mas foi muito engraçado, porque foi o seguinte, o que acontece? É a maturidade. Entendeu? Você chegou nessa hora e falou, cara, eu preciso de ajuda nisso. Isso tá me preocupando. O seu filho, o menor... Felipe. O Felipe tinha acabado de nascer. Sim. Eu sei que ele tá muito novinho. E na hora, cara, se me gatilhou um caê do passado. Eu usei... Naquela hora ali, eu coloquei, cara, eu preciso ajudar ele. Porque eu também já tive nessa situação de, tá com um filho pequeno. Só que comigo foi diferente. Roubaram meu carro. Quando meu filho nasceu, roubaram meu carro. Eu tava sem carro. Eu peguei um Fusca velho do meu pai que, né, tinha que empurrar para pegar no tranco, pra você ter ideia. E aí eu me imaginei nessa situação. Falei, cara, ele tá com um filho pequeno. Ele precisa de ajuda. E aí o que o mentor faz? Né? Eu não tava com o método desenhado. Eu não tinha todas as estratégias. Cara, eu fui all-in em buscar uma informação, tá? Que eu ajudei você numa estratégia de dívida ativa. E eu gravei um vídeo contando essa estratégia para compartilhar. Eu não tinha um curso ainda, mas eu já estava compartilhando. Isso faz quantos anos? Isso faz 7 anos. Foi no começo. Tá. Esse vídeo, em pouco tempo, bateu mais 100 mil visualizações. Eu não tinha nem 1.000 inscritos no meu canal. Então, assim, olha só, cara, o poder de você ajudar alguém, fazer o bem, quer dizer... Olha o quanto que reflete um problema que você passou, pode ter ajudado mais... Eu acho que ele chegou a bater 400 mil, depois eu desativei ele, que estava atraindo um público que eu não queria naquela época, que o pessoal achava que eu era despachante, pra você ter ideia. Eu tava quase virando um canal de despachante do que um canal de educação financeira. Aí o mentor meu falou, desativa esse vídeo. Já tava batendo, se deixasse tinha batido 1 milhão. Mas aquela informação ajudou, que eu fui atrás para te ajudar. Né, a compaixão que eu tive ali de te ajudar, o fruto. Top, cara. Então, assim, olha só o que, às vezes, você fala assim, o meu problema, a minha dor, quanto que a solução disso, ou isso desencadeou, pode ter ajudado mais de 100 mil pessoas, cara, um monte de pessoas. E eu lembro que o pessoal comentava, nossa, eu tô numa situação assim, resolvi, obrigado, não sei o quê. Aí começou um ciclo muito grande. Então, eu nunca contei isso, né? A Sheila nem sabe disso, mas isso sensacional, é uma coisa que, assim, você vê o quanto que uma gota ali, né, no oceano, que a gente fala o efeito borboleta, pode gerar positivamente. Então, às vezes, essa dor sua,
quanto de transformação não foi gerada, entendeu? Isso eu tô falando disso, não tô tirando fora, né, aquele seu depoimento. Mas você não faz ideia da quantidade de pessoas que se transformaram na música. Você deve ter alguns mentorados aí que foram de indicação. Porque as pessoas, elas viram a mudança. Elas viram o Rafael que começou a ter comportamentos diferentes, começou a ter maneira de falar, de explicar, de querer botar pra fora. Porque, cara, você tá aprendendo uma coisa nova, você quer falar pra todo mundo, cara. Né? E minha mãe, minha família hoje, né, investe, minha irmã mais nova investe. Então, começou com essa sementinha, né? Primeiro passar pelo processo da dívida, passar pelo treinamento de coaching, desenvolver esse lado empreendedor. E eu fico pensando, cara, que eu acho que foi muito difícil para você escolher seguir por esse caminho. Porque olha só, você tá indo para um público que não tem dinheiro, cara. Não é muito doido isso? Você mentorar pessoas que não têm dinheiro. Como que você vai sobreviver? Fala para mim, como foi essa virada? Deixa eu ser o cara que vai falar, cara. Agora o jogo virou. Meu, é muito melhor, cara, você vender dinheiro, cara. Você vender para as pessoas ganância. Fácil. Você vendeu, como que eu vou dizer? Fique sonho, rico. Fique rico. Você vê os americanos ganhando rios de dinheiro, cara. Esses treinamentos. O marketing digital virou, né, uma fonte inesgotável de dinheiro. Agora IA, tem um monte de espertinho vendendo IA. Como que foi pra você, cara? E o mais interessante, eu vou te fazer uma outra pergunta agora. Como um curioso. Mais do que você ter pivotado pra esse negócio de dívida zero, que eu acho que tenho certeza que é uma missão, você ter permanecido, cara. Porque eu vi durante essa jornada muitas pessoas mudando toda hora, né? Aí você descobre uma nova fonte aqui, você vai para lá. Aí você descobre outra, você vai para cá. Como que fala? Os oportunistas. Que, na verdade não é oportunista, é negócio. Você vai pivotar, o mercado muda, você tem que se adaptar. Mas você permaneceu, cara, e você tá aí fazendo... Depois de quanto tempo que a gente não fez? 2016. 2016. Vai fazer 8 anos, cara. 8 anos. A gente tem a empresa já há 7 anos. Cara, é engraçado que eu já tive esse questionamento e uma vez e aí eu não tratei a pergunta e isso quase me bugou. A Sheila sabe disso, né? Quase me bugou. Mas hoje eu estou muito bem maduro quanto a isso, porque é o seguinte: na época eu fui muito mais pela missão do que olhar o dinheiro. Eu sabia que isso eu ia ter como resultado, mas a necessidade era muito mais alta. Ninguém estava olhando para esse público. E, teoricamente, assim, né, o seu caso foi um que me fez fazer isso. O seu, tem a Adriana, e tinha mais uns 4, 5 lá, daquele grupo do Mentor que eu auxiliei ali, que era o grupo de investimento, que eu poderia tanto pivotar isso para investimento, e eu tenho esse conhecimento para poder falar desse mercado, mas aquela questão de ver essa transformação, para mim, isso é igual você falou da sua motivação, do empreendedorismo, da semente, da vontade de ir lá e fazer. Então, eu insisti mesmo no Dívida Zero. A gente já pensou em fechar o Dívida Zero N vezes. E cada vez que a gente pensa, a gente tem uma aprovação. E eu acredito que eu tenha um guia. E hoje eu acredito que é Deus que me guia para ter isso. Então, toda vez que a gente pensa em desistir, vem isso e fala, não é para desistir. Entendeu? Então, assim, não é só sobre dinheiro. Não é só sobre dinheiro. Então, é sobre as pessoas, é sobre trazer isso. E quanto mais eu faço, mais eu viro especialista nisso. E quanto mais tempo eu passo, né, mais forte eu fico. Hoje a gente está com um projeto muito bacana, com livro, com treinamentos, com mentorias. E a questão será que as pessoas não têm dinheiro para sair das dívidas ou a dívida é um resultado? Então, eu descobri que a dívida é um resultado. Sim. Porque pessoas que vêm para a nossa mentoria ganham bem. Você, como músico, você tinha uma estabilidade de salário né, razoável. Você me indicou muita gente. Eu ajudei bastante amigos seus que vieram. Top. E foi muito bacana, por quê? Porque eles tinham... E ali que me acendeu uma outra coisa. Eu falei, cara, não é a pessoa que... O cara ter dívida... Né? O cara ter dívida não é o cara que ganha pouco. Eu até comentei isso num outro podcast, banco, né? Que eu falava, eu tinha crença antes, limitante, que eu achava que quem tinha dívida era só quem ganhava pouco, né? Então, pouco quanto? Sei lá, né? Acho que é 10% só dos brasileiros
que ganham acima de 10 mil, 20%, né? Que ganham acima de 10 mil reais, ou que, né? Então, para mim, eu achava assim, só tem dívida quem ganha pouco, né? E aí, quando a gente começou a estudar esse mercado, eu falei assim, cara, não, tá cheio de gente que ganha muito bem, né? Pessoas, às vezes, bem empregados, servidores, né? E que tem dívidas altíssimas. Só muda o valor da dívida. Então, quanto mais você ganha, mais você, às vezes, tem uma dívida maior. Por quê? Porque a questão da gestão emocional e da gestão da educação financeira, né? E eu acho que da questão, né, uma das questões, inclusive, essa pergunta que você está fazendo para a gente, um dos mentores, né, que a gente passou do mercado falou isso para o Caê, né? Falou para mim. Era uma crença limitante dele. A gente percebeu que era uma crença limitante dele. A gente percebeu que era uma crença e um outro mentor comprovou. O outro mentor me apresentou, ele fez essa pergunta, me bugou. Aí o outro falou assim, o Caê é o único cara aqui que tem um produto que vende para endividado e vende high ticket, que a gente começou a vender mentoria. Entendeu? Porque se a gente quisesse mudar, a gente já a gente já fez transição de carreira, para quem está vendo esse podcast pela primeira vez, né? A gente fez transição de carreira, nós trabalhávamos no mundo corporativo, ele e eu trabalhávamos em multinacional, e a gente fez essa transição de carreira e a gente poderia ter feito já poderíamos ter mudado, poderíamos ter mudado de nicho, e pelo contrário, né? Eu ainda por um tempo estava seguindo solo, ele no projeto do Dívida Zero, eu estava solo como terapeuta, como hipnoterapeuta, né? E psicanalista, e agora o projeto se fortaleceu tanto, porque a gente entende isso como um propósito de vida, uma missão que a gente tem, que a gente não vê a questão das dívidas, a gente vê as famílias. Sim. A gente vê as famílias. É o que você falou assim, olha que coisa linda. Você falou, chegou aqui e falou, Caê, agora eu tenho 3 filhos. Eu falei, meu, que lindo. Doido, cara. Mas a gente vê isso, fica muito feliz. Será que se vocês não tivessem saído daquela situação, será que não teria aí abalado né? Eu acho que eu nem estaria casado, porque o casamento já estava numa situação tão... Então... Porque a maior parte dos divórcios hoje no Brasil é por motivo financeiro. 70%, né? É porque a gente traz as nossas crenças e as nossas bagagens, o marido traz, a mulher traz, junta isso, as questões emocionais, todas as questões de família, a gente traz isso, e para lidar com isso, mais às vezes... os desafios do dia a dia, o estresse, o cansaço, mais filho nascendo, mais tudo, não tem a inteligência emocional para continuar, né? E administrar tudo isso, né? Para gerir tudo isso, né? São vários desafios. Então, assim, infelizmente, a gente tem muitos casais hoje se separando também, por causa né? De brigas financeiras, por né? conta de... entendeu? Então, a gente vê isso como... na verdade, né? É um propósito, né, para familiar, porque a gente não tira somente as pessoas da dívida, a gente ajuda elas a terem uma noite de sono melhor, a se livrarem aí muitas vezes de crise de ansiedade que as dívidas causam, né? Às vezes discussões, brigas dentro de casa, né? Eu acho que tem muito isso também, né? Tem. Sim, e é um ponto muito importante, porque causa e sintoma. Qual que é a causa de você ter problemas no casamento em relação ao sintoma? Porque às vezes a gente acha que o problema no casamento está na relação, né? E aí você começa a buscar terapeuta, você começa a buscar um monte de solução, sendo que a causa é muito mais profunda. E aí é que entra, né, todo o trabalho que vocês fazem, que eu acho que é uma dupla incrível, né? Eu comecei com o Caê, depois... foi a liga, né? Eu não sei se vocês têm um produto hoje juntos, mas, cara, pra mim foi incrível, porque hoje eu faço uma dívida consciente. Vou dar um exemplo. Posso fazer um merchan aqui? Pode, manda aí. Hoje eu tenho uma marca própria, né, de suplementação esportiva, que a gente, na verdade, não vende só suplementos, a gente vende saúde para as pessoas. Chama Electra Nutrition, @Electra Nutrition. E, cara, o começo da Electra começou sem dinheiro nenhum. Começou com uma ideia, 2 sócios malucos querendo despontar e crescer. Um com muito network, o outro com sonho, muitas ideias. Você já deve imaginar quem é o da ideia. Né? E a gente queria fazer acontecer. E foi aí que a gente tomou a decisão de capitalizar com o banco. Aí você fala, pô, mas você já passou dívida, você já passou por tanto perrengue, você vai pedir dinheiro emprestado do banco, velho. Se não tivesse a orientação do mentor...
para me passar o jeito certo de investir, de buscar capitalizar, buscar quem capitalizar. Hoje nós pegamos... Que é uma dívida boa, que é uma dívida fizemos, ruim. Exatamente, fizemos uma dívida boa e que ela está quase paga em 3 meses. Excelente. Né? Excelente. Um retorno de 4 vezes falar mais. disso, né? Retorno de 4 vezes mais. Então, assim, o problema não está na dívida. É aí que mora o segredo da coisa. Às vezes a pessoa acha que ela tem que eliminar a dívida. Não, não tem que eliminar a dívida. A dívida é boa. Desde que você saiba fazer uso dela. Aqui, né? A gente fez um episódio... E não foi combinado, hein, gente? Não foi combinado, né? E a gente falou, até a Sheila perguntou, qual momento é? Eu falei assim, 95% das dívidas são ruins. Sim. Porque você está pagando, o preço que você paga na dívida é maior do que o retorno do investimento que você tem. Agora, se você tem um negócio que o retorno é maior que os juros da dívida, você pode alavancar com o banco tranquilamente. Olha a lição, esse é o aluno exemplar, né? Saber usar o banco do jeito certo, né? Porque não adianta. O banco ele vai toda hora querer te dar crédito. E nessa, se você não tem uma maturidade de negócio, você vai aceitar tudo. Você vai querer usar tudo, usufruir. No momento de adversidade ou no momento de euforia, a negociação que você está emocionado ali, você acaba tomando a decisão ruim. Tudo pode, mas nem tudo convém, né? Exatamente. E, Rafa, a gente já tem alguns minutos aqui, né? Tá finalizando. Você queria passar uma mensagem assim para aquela pessoa que está ali? A gente tem muitos artistas que seguem a gente, músicos, servidores públicos e tal. Assim, que tá naquela mentalidade, porque eu sempre falo, olha, né, às vezes a pessoa, por ela ter dívida, ela esconde quem ela verdadeiramente é, você entendeu? Então, assim, tem aquela questão que eu achei ela sempre fala de identidade. E, por exemplo, são pessoas que eu julgo ser muito inteligentes, perfil muito, né, são capazes. Tem potencial. Tem potencial, mas essa sombra tá ali em cima dela. Entendeu? E você, a gente identificou, né? Um perfil, você é um cara extremamente genial, a gente gosta de trabalhar até com esse tipo de perfil, mas naquele momento teve essa sombra, né? E que tipo de conselho você gostaria de passar até para essa pessoa sair? Hoje até, né, não é nem de endividado a investidor, de endividado a empreendedor, que é muito mais além. O cara que gera riqueza, tá prosperando, tem abundância na sua família, fez a sua transição de carreira. Sim. Que mensagem você gostaria de passar assim? Olha, é uma mensagem um pouco dura, mas é a realidade. Tá certo. Você só vai externalizar aquilo que você está sentindo por dentro. O nome disso é coerência ética. Então, assim, tá perdido, irmão, você vai ficar perdido. Mas o problema é você não gostar disso. Porque estar perdido é diferente de quem se finge achado, mas nem sequer se importa. E aí é que está o segredo. Quando você descobre o potencial que você tem e você não sabe gerir esse potencial, significa que você está deixando de fazer a escolha mais importante, que é a escolha de ter um mentor, que é a escolha de ter alguém. E se os grandes buscam e gastam rios de dinheiro com mentor, por que talvez você que está passando por uma dificuldade, até tem dinheiro, mas de repente não está sabendo gerir e não busca um mentor? Eu não estou fazendo merchan porque o Caê é um mentor. Você pode, né? Você pode encontrar outros mentores. Pode ser o teu pastor, pode ser o teu coach, pode ser o teu professor de educação física. Mas por que não buscar alguém que tem know-how, que está ali comprando essa missão, que está vivenciando o que cada família está passando no dia a dia? Então, assim, é aquilo. Se você está perdido, você vai ficar perdido. Só que a questão é você gostar de estar perdido. Que é diferente de quem tá perdido e se acha o bonzão e fica mantendo a pose ali como se estivesse esbanjando. Enfim, a gente sabe que não é, né? Você vê a galera de Alphaville, né? Tem muito em Alphaville, cara. Tem muito em São Caetano. Tem muito em Morumbi, grandes cidades que movimentam muito dinheiro. Tem muita gente que ele não tem onde cair morto e o cara fica ostentando, fica dizendo que tem dinheiro, né? E fica querendo vender uma imagem que não tem. Então, é muito importante entender que o mentor, ele vai te mostrar o caminho, mas você só vai conseguir dar o próximo passo se você experimentar, que eu experimentei. E eu experimentei de um jeito um pouquinho diferente, mas tem a ver com o meu perfil. Ninguém pode me julgar, é o meu perfil. Tem perfil que é mais analítico, que vai ouvir, vai ter medo de errar e vai falar, não, opa, deixa eu seguir o mentor aqui. Tem perfil que é mais professoral, eu estou repetindo palavras da minha professora aqui. Tem gente que é mais professoral, tem gente que é mais comunicativa, que vai querer falar. Então, a mensagem é essa, tipo,
se permita passar por um processo de transformação, independente se você tem ou não tem dívida. Uma hora você vai querer ter dívida. E se essa hora chegar, esteja perto de quem está levando essa mensagem para frente, para o mundo, e está inspirando tantas pessoas. E, cara, só gratidão. Eu acho que eu poderia ficar falando o dia inteiro, citar exemplo, cara, porque hoje eu tenho Electra, mas eu tenho outros negócios. Graças a Deus as coisas estão avançando muito bem. E eu vejo que isso é só a pontinha do que está por vir, né? Tanto na minha vida, quanto na vida da minha família, da minha esposa, dos meus parentes, dos meus amigos. E a gente vai expandindo, né? Você passa conhecimento para mim, eu passo para outra pessoa, a Sheila passa para um aluno dela e a coisa vai avançando. É a roda da abundância. Aí, né? É isso aí. A roda da abundância girando. Legal. Muito feliz aqui, cara. Gratidão mesmo de receber você, ser o primeiro convidado. Seu primeiro, vamos dizer, seu primeiro ter passado o processo. Eu fiquei meio nervoso aqui, porque eu nunca tinha feito podcast. Aqui, ó. Sério, boca seca aqui. Você tá muito bem, cara. Pode fazer um podcast aí. Que já tinha visto aí, né, o Rafa aí, né, em outra oportunidade. Agora vocês estão vendo ele aqui, né, ao vivo e a cores. Tamo aí. É isso Legal. Aí. Legal, é uma honra, muito obrigada. Né, um dos nossos primeiros clientes aqui, o primeiro entrevistado aqui no nosso podcast, primeiro convidado, né? Isso aí. Estamos encerrando mais um, né? E a gente sempre encerra com uma frase aqui, que é o Tamo junto na missão. Coloca aí, tamo junto na missão. E é isso aí.